2024 marcou o retorno do Carnaval à Passarela do Samba José Eli Teles da Silveira, ainda no mês de fevereiro. Neste ano, a convidada Estação Primeira de São Léo e as tradicionais Protegidos e Cruzeiro do Sul passaram pela avenida e reuniram milhares de pessoas no Sambódromo Hamburguense. Para falar sobre os desfiles em Novo Hamburgo e sobre o trabalho da centenária Sociedade Cruzeiro do Sul, estamos recebendo o presidente da entidade, Davis da Silva, o diretor de Carnaval, Israel Ávila, e o ex-presidente e compositor de sambas enredo, Jailson Barbosa. Israel é diretor de eventos do Carnaval de Porto Alegre, carnavalesco, produtor cultural e apresentador, tendo participado de programas como Nação, da TVE, Sambagé, da TV Guaíba, S1 na Rádio Nova Metrô e repórter do Carnaval de Porto Alegre. O atual presidente da Centenária Cruzeirinho, Davis Silva, é também engenheiro civil e professor voluntário do projeto Sábado da Gente. Jailson é mestrando em Psicologia Social e auditor fiscal da Prefeitura de Novo Hamburgo. Tem sua história ligada ao Carnaval como dirigente da Cruzeiro do Sul e compositor de sambas para diversas escolas. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Queria que vocês começassem nos contando um pouquinho como é que é a ligação de vocês com o Carnaval, né? Quando é que tudo começou e de onde vem essa paixão? Acho que o Jailson pode começar. A minha paixão pelo Carnaval ela vai surgir justamente no Cruzeiro, né? A escola de samba da minha comunidade, do bairro em que eu nasci, cresci. Ali com aproximadamente 9, 10 anos de idade eu tive a oportunidade de me aproximar, já fazer desfile na bateria. Isso ocorreu por alguns anos ali na Cruzeiro do Sul e ela cumpriu para mim um espaço importante, de um espaço de identificação, né? Porque aqui nós, enquanto comunidade negra de Novo Hamburgo, ainda muito criança, mas a gente vai perceber aquela questão de ser minoria na escola, nesses espaços sociais. E eu acho que o Cruzeiro do Sul ele cumpriu esse papel para mim de autoconhecimento, de identificação, de conhecer a minha história, né, e a história do meu povo. Então eu acho que o Cruzeiro ele cumpre esse papel para mim ainda na infância, de representar esse legado e mais tarde, né, poder contribuir um pouco com essa história. Davis. Bom, vou falar assim da minha trajetória dentro da Cruzeiro. Eu nasci dentro, né, da Cruzeiro. Meus pais sempre foram colaboradores lá dentro. Meu primeiro desfile foi com 8 anos, ainda na ala de crianças, né, a ala do tio Ivan, conhecida. E a partir dali nunca me desliguei do Carnaval e do processo do Carnaval. No ano de 99 foi onde surgiram os primeiros convites, né, para a confecção de fantasia, e foi da onde eu comecei a fazer um trabalho junto com o meu irmão também de desenvolvimento de tema, desenvolvimento de figurinos, enfim, todo um trabalho de carnavalesco dentro da Cruzeiro. E por ali foram 10 anos desenvolvendo tema enredo, figurinos, né? Então isso acabou, eu falo assim, é quando a sociedade ela assume um caráter também de escola de samba e ela te ensina. Então eu hoje vejo que a Cruzeiro ela também, né, como o Jailson colocou, ela também tem esse caráter de te capacitar. Né, te capacita para a vida, para os problemas, e quando a gente consegue entender esse processo, ele acaba sendo encantador, né? Porque hoje eu assumindo, né, agora a presidência da sociedade, e agora faz em torno de 7 meses que eu estou à frente dessa presidência, a gente começa a ver o quão maravilhosos são os desafios, né? E o quanto isso é enriquecedor também quando a gente se coloca a desenvolver esse trabalho. Mas eu, enfim, né, o Cruzeiro, dando uma breve pincelada, né, da minha vida dentro da Cruzeiro, eu diria assim que é uma escola, né? De fato é uma sociedade, mas ela também é uma escola porque ela te prepara para a vida. Israel, tu és aqui de Novo Hamburgo? Não, eu moro em Sapiranga, mas a minha paixão pelo Carnaval começou no nascimento, em Butiá. Meu pai era dirigente de escola de samba, né? E lá eu já brincava com as coisas do samba, mesmo sem saber o que era, né? Aí mudei para Sapiranga, ali também continuei meu envolvimento. E em Novo Hamburgo, meu primeiro envolvimento foi com a Protegidos da Princesa Isabel, né?
onde eu fui convidado na primeira instância para ser diretor de destaque, depois fui diretor de carnaval. E 15 anos depois conheci o Cruzeiro do Sul. Aliás, conhecia já, mas fui convidado a trabalhar no Cruzeiro do Sul, né? Uma escola que me acolheu com muito carinho e que a gente fez um grande carnaval. Bom, depois de 2 anos sem carnaval por conta da pandemia, né? E com o retorno do carnaval em 2023, no mês de abril, a gente teve esse ano o retorno do desfile na Passarela do Samba, ali na José Eli Teles da Silveira, e ainda no mês de fevereiro. Qual a importância de se manter os desfiles ainda, né, próximos ao carnaval, nesse clima carnavalesco, e qual a avaliação que vocês fazem do evento este ano? Bom, eu acho que é de extrema importância quando a gente fala em carnaval, falar também no processo do carnaval, né? O processo do carnaval, ele precisa ser resgatado, né? E ele sofreu um impacto também com a pandemia. Então a gente entende, né, que o carnaval, quanto mais próximo da data, melhor, né? Porque ele acaba pegando essa referência que a gente tem. E a gente sabe também das dificuldades que as escolas têm, num geral, de desenvolver esse trabalho, mas a gente entende que esse processo ele precisa respeitar o primeiro passo, que é a data, né? Se a gente conseguir respeitar e criar um processo para que o desfile aconteça na data ou próximo à data, melhor, né? Quando acaba afastando muito da referência de data, as pessoas não têm mais aquele vínculo, aquela referência, e com isso o carnaval também acaba enfraquecendo um pouco, né? Tanto em público quanto vamos dizer assim, engajamento. Tem relação até com o clima, né? Porque o ano passado, 2023, estava até frio, né, na data. Então exatamente. Isso também acaba afastando. Isso acaba prejudicando, então, um pouco desse processo. E é um dos objetivos que a gente está desenvolvendo dentro da Cruzeiro. Claro que esse ano a gente ainda teve um período curto para desenvolvimento do tema, né, e desenvolvimento do nosso desfile, tanto que a gente teve algumas mudanças até em termos de concepção de tema, desenvolvimento de samba, para a gente conseguir desenvolver um carnaval a contento, né? Mas ainda assim, né, graças aí ao trabalho do Israel, a gente conseguiu, né, com uma excelente maestria aí, organizar um desfile e, de fato, ter o engajamento da comunidade e das pessoas que simpatizam também com o carnaval, né? É uma forma da gente também criar essa experiência, e isso nos chamou muito a atenção, que esse ano a gente teve uma grande participação de pessoas que nunca tinham desfilado. Então, provocar essa experiência nas pessoas, isso é gratificante, porque elas começam a entender a magia que tem o carnaval, o desfile, o botar uma fantasia, o que eu represento dentro do tema, ou seja, ser parte também desse movimento que é o carnaval. Não, acho que isso é muito importante, sobre os aspectos que já trouxeram, seja no aspecto do engajamento, da mobilização, né? Assim como a questão do clima, que tem impactado não só Novo Hamburgo, mas outras cidades aqui da região, que acabam fazendo um carnaval um pouco ali fora de época. É importante lembrar também que no ano passado a gente teve uma primeira experiência com o Hamburgo Velho Folia, né, que foi dentro do período do carnaval e teve um grande engajamento já de público, e o desfile das escolas de samba ficando posterior ali, ela já teve algum impacto, né? Então esse ano, compatibilizando o Carnaval de Novo Hamburgo, entendo que dentro do período do carnaval a gente viu um público, assim, na sua maioria presente, e o que a gente também vê em termos de oportunidade, acho que os guris vão poder trazer, é a questão do Carnaval de Novo Hamburgo ser posterior a Porto Alegre, que aí a gente vai ver também um potencial de mobilização. Acho que Novo Hamburgo, com as escolas hoje representadas e pelo trabalho que apresentaram nesse ano, elas vão ter a oportunidade ou a capacidade de cada vez mais tornar Novo Hamburgo essa referência regional. E eu acho que a gente, conseguindo compatibilizar, além do período
do carnaval, né? Mas com o nosso carnaval de Porto Alegre, eu acho que Novo Hamburgo tende a cada vez mais se destacar aqui. Tu acreditas que o desfile aqui tem que ser posterior ao de Porto Alegre? Eu acredito que sim, porque até nós temos aqui, entre uma das duas escolas de Novo Hamburgo, a Protegidos, que hoje está vinculada ao Carnaval de Porto Alegre, e aí ela pode passar por alguns tipos de desafios de apresentação de fantasias, enfim. A gente entende que a escola está sempre com a intenção de trazer o melhor para Novo Hamburgo, contemplando a nossa população, a população local. Então eu entendo que algo nesse sentido poderia de fato contribuir para o espetáculo como um todo. Israel, queria que tu falasse um pouquinho sobre o evento esse ano, como é que foi a tua experiência. Depois eu quero falar sobre a carta que tu escreveu para a comunidade cruzeirense, mas queria que tu falasse sobre o evento em si, a estrutura, o engajamento das pessoas. Eu acho que foi a contento do que a gente podia dentro do período que a gente teve para trabalhar, né? Eu entrei no Cruzeiro faltando 2 meses para o Carnaval, então foi um tempo curto para trabalhar, como disse o presidente, né? E acredito que se o São Davis quiser, a gente vai fazer mais um Carnaval lá e aí a gente vai ter mais tempo para trabalhar. Mas a tua pergunta vai muito de encontro com a tua pergunta anterior. A gente conseguiu mais gente para desfilar porque era no período do Carnaval, né? Eu acho que eu vou um pouco de encontro com a opinião dos dois e talvez até discordando um pouquinho do Jailson, porque há uma falsa justificativa de que as pessoas hoje vão para o Rio de Janeiro na data do Carnaval ou elas querem ir para a praia, mas antigamente ninguém ia para o Rio de Janeiro e ia para a praia. Elas não estão mais aqui porque não tem Carnaval naquela data, né? A gente tinha há 10, 15 anos atrás 4, 5, 6 cidades realizando carnaval no mesmo dia e todas elas lotadas. Ou seja, todas tinham a sua comunidade. Hoje o que acontece com todo mundo e também com a Cruzeiro do Sul, que a gente não tira isso, é a dependência de outras comunidades para que a gente faça um desfile do tamanho que se espera. O que a gente tem que fazer é trazer o carnaval para a data e resgatar essas pessoas que não desfilam mais, entender por que elas não desfilam mais, né? O que as causou a vontade de não desfilar e resgatar essa comunidade, além de formar uma nova, né? Com novos integrantes, né? Com a ideia de que o carnaval seja para todo mundo. As pessoas que estão lá em Hamburgo Velho, por exemplo, são pessoas que elas têm vontade de se divertir. Porque elas não podem se divertir daquela forma mais descontraída, mas também dentro de uma escola de samba, entendendo o que é o regramento de alas, por que a gente tem que usar fantasias iguais, com os pés iguais, com as cabeças iguais, né? Eu acho que isso é um trabalho de construção. E esse trabalho vai ser muito mais fácil se o carnaval for na data oficial. Vocês acreditam que o carnaval de Novo Hamburgo, vocês vislumbram que ele pode um dia voltar a ser competitivo e que isso também tem um ganho para o carnaval, né? Um ganho de qualidade, de empenho das escolas e também até como uma forma de poder resgatar escolas que hoje não participam mais? Eu acho que sim, eu acho que deve. Eu acho que a competição do carnaval, ela além de fomentar essa vontade de estar melhor, ela fomenta as pessoas de participar. Muita gente não concorre justamente porque não tem aquele assunto para falar na segunda. Minha escola foi melhor que a tua, não sei o quê. A gente até tem isso, mas de menor escala, né? Entre Protegidos e Cruzeiro. Mas quando tu tá concorrendo, tu te coloca na posição de fazer melhor. E isso é melhor para todo mundo e quem ganha muito mais é a comunidade que assiste, né? A gente fez um trabalho de resgate oportunizando esse ano que as comunidades aí vem os Marujos e da Império da São Jorge desfilassem dentro do nosso desfile. Isso para que a gente motivasse essas comunidades a ser picadas de novo pela mosca do carnaval, né? E até o presidente Davis se dispôs a auxiliar de alguma forma, a entender qual a dificuldade que as escolas têm de estar de novo em atividade, documentação, enfim, da forma que a gente puder, porque nós pelo menos somos, e acredito que a Protegidos também é a favor do retorno do desfile competitivo, é importante isso. Queria que tu falasse um pouquinho, Jailson, do processo do desenvolvimento dos sambas enredo, né? Esse ano tu estava com os sambas da Bambas da Orgia em Porto Alegre, já fez alguns sambas aqui para escolas da nossa cidade. Como é que é esse processo de desenvolvimento do samba enredo? Eu devo tudo isso ao Cruzeiro, né? Que me oportunizou lá em 2008 a primeira oportunidade de poder fazer um samba enredo. Eu lembro que foi numa semana, também os guris falando de prazo,
O Cruzeiro estava às vésperas de uma mostra de samba enredo, quando eu fui procurado, então pelo presidente Ademir Sabonete, né, para que pudesse fazer dentro de um tempo recorde ali, fiz a minha primeira experiência. A partir disso, então, eu começo uma caminhada em Porto Alegre, participando de algumas disputas, até as primeiras vitórias, né? Mas eu sou extremamente grato a essa oportunidade que eu tive, né, de manifestar uma arte, assim, uma vocação que me faz muito feliz, que é de compor. E também nos nossos trabalhos ali já no Cruzeiro também de escrever enredos, eu e o Davis tivemos grandes experiências desenvolvendo os enredos, o que me ampliou a visão de carnaval e que me levou, né, em 2015 até o Departamento de Carnaval de Bambas da Orgia. Foi um ano que me antecedeu a assumir aqui a presidência no Cruzeiro, mas eu vejo que só, pelo menos a partir do samba enredo e de me posicionar enquanto um temista, alguém que participava do processo de desenvolvimento de carnaval, eu pude alçar alguns espaços que depois me trouxeram a capacidade para poder gerir e contribuir aqui com a nossa entidade. Uhum. Bom, o Israel já esteve à frente da Protegidos, né, como tu comentaste, do Império da São Jorge, também da União da Vila do IAPI, Império da Zona Norte, e estreou esse ano na Cruzeiro. E logo após o desfile, tu publicaste uma carta, né, agradecendo a comunidade. Como é que foi chegar nessa escola centenária e que tem tanta história do povo negro de Novo Hamburgo, ali do bairro Primavera? Como é que tu foste recebido lá? Então, recebido muito bem. Na verdade, eu sempre fui frequentador do Cruzeiro, sempre fui recebido muito bem lá. Na administração do presidente Jailson, então sempre fui convidado até a apresentar eventos lá, então, mas sempre o meu trabalho era para aquele evento em específico. Em setembro, eu e o Cassinho, que é mestre de bateria da escola, também é vice-presidente e meu amigo pessoal, resolvemos fazer uma festa para homenagear os destaques que construíram o carnaval de Novo Hamburgo, de todas as escolas. E no comparativo dos lugares em que tínhamos, escolhemos fazer no Cruzeiro do Sul. Foi o meu primeiro contato de estar lá mais, né? Conheci um pouco mais as pessoas, mas eu vejo que na visão, em especial das pessoas mais velhas, tem ainda aquela questão, ele é o guri da Protegidos, né? E isso ainda é enraizado, eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas valorizam as pessoas que são da sua comunidade, né? Passou o tempo, fiz um outro evento lá e daí o presidente Davis me chamou para essa conversa da possibilidade de ser o diretor de carnaval do Cruzeiro, né? Eu já adorei a ideia, porque dentro desse período já estava mais alinhado com as pessoas de lá, mas fui largado literalmente na toca dos leões, né? Literalmente. Então eu tive que, num primeiro momento, mostrar 2 vezes que eu podia estar ali e que eu queria estar ali. Que eu podia ali, eu acho que nunca ninguém duvidou do meu trabalho, mas que eu queria estar ali, né? Então, no primeiro momento foi assim. Logo depois a gente conseguiu alinhar todas as ideias e a gente fez um grande carnaval. Eu fui recebido muito bem pela comunidade, pelas pessoas que constroem o carnaval, tanto da direção quanto da comunidade, né? E hoje eu me sinto da casa, isso é muito importante, né? A gente se sentir bem onde a gente faz. Quando eu falei lá, não é uma demagogia e nem um desrespeito aos carnavais que eu já vivi, mas foi sim um dos carnavais mais felizes que eu já vivi, mais tranquilos para se trabalhar, né? O presidente Davis, ele larga um papel em branco na mão da gente, né? Fica supervisionando, claro, mas permite que a gente realize um trabalho. Eu acho que é o sonho, o Jailson, que já foi do departamento de carnaval de várias escolas de samba, sabe que é o sonho de qualquer pessoa que é ter esse tipo de liberdade para trabalhar, né? Eu consegui no Cruzeiro. E acredito que a gente vai para 2025 fazer mais um carnaval assim, feliz. Uhum. Qual a importância que vocês veem do investimento público, tanto para a infraestrutura de carnaval, quanto para o desenvolvimento das escolas, né? Para que elas possam fazer um carnaval verdadeiramente rico? Bom, essa pergunta é difícil, né? Meio complexa. Eu tenho, na verdade, 2 percepções sobre isso. Eu entendo que o recurso público ele é necessário, né, para a gente ter esse ponto de partida, para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, mas ele também precisa, paralelo a isso, né, eu acho que
As escolas de samba, elas precisam também desenvolver um plano para que consigam desenvolver algo ao longo do ano, né? E que consigam gerir esse recurso e consigam, de alguma forma, a gente fomentar essa cadeia produtiva, né? Quando a gente fala cadeia produtiva, é algo que também produz algo, né? E não produz só no carnaval. Isso até é uma pauta muito pertinente que a gente vem debatendo muito, que é a questão das sociedades, dos clubes sociais negros, das escolas de samba, não serem lembradas só no mês de fevereiro, né? A gente precisa desenvolver um trabalho para impactar a cidade também, para, de certa forma, mostrar para a cidade que existe um lugar onde se faz carnaval também, mas ele funciona ao longo do ano, né? Que é o caso da Cruzeiro, com os projetos com as crianças que a gente tem todos os sábados. Esse ano também desenvolvendo outros projetos e outras parcerias também. A gente tem oficinas de judô, a gente vai ter oficinas de percussão esse ano. A gente está tendo agora também esse trabalho junto com o Núcleo de Orquestra Jovem para a gente se tornar um polo ali dentro da Sociedade Cruzeiro, e isso também, historicamente, para Cruzeiro, que dentro da sua diretoria, ela sempre foi formada por músicos, né? Então, dentro desse conceito, né, dessa sociedade centenária, resgatar e trazer essa parte artística ao longo do ano, isso também é uma coisa muito grandiosa, né? E isso também mostra o quanto a gente também está preocupado em desenvolver algo ao longo do ano, né? Então, acho que a gente sim precisa, a gente não consegue desenvolver de uma forma autônoma ainda, por uma questão de preconceito, de racismo ainda estruturado na nossa sociedade, mas eu acho que com esse apoio do poder público a gente também consegue desenvolver essa contrapartida, né, e oferecer para a cidade algo que vai engrandecer também não só a cidade, mas também vai enaltecer a população negra, né, enaltecer a cultura do povo negro, que de certa forma acho que está ainda um pouco apagada assim, na nossa cidade, na nossa região, né? Jailson, tu que estás agora do outro lado do balcão, né, enquanto servidor público, eu comentava com os guris antes do programa que já ouvi muitas discussões aqui nessa casa, né, sobre essa polêmica, que para mim não é uma polêmica, mas, enfim, sobre recursos ou não para o carnaval, para as escolas de samba. Como é que tu vês isso e o que tu ouve, assim, de colegas, né, lá dentro da administração? Eu acho que já se está pacificado, eu entendo, que a importância do carnaval para suas comunidades já é pacificado, que as escolas, né, cumprem um papel importante social, de responsabilidade social. Isso eu acredito que a sociedade, aqueles que ainda não reconhecem, já passou do tempo de reconhecer. E entendo que a administração pública, e também já é conhecido, né, de que as aplicações elas ocorrem por dotações orçamentárias específicas. Então, quando a gente fala sobre o valor da saúde ou da educação, né, que esses valores que são de finalidade cultural deveriam ser aplicados para outras finalidades, também entendo que já era passado o tempo das pessoas terem essa compreensão de que essas aplicações elas têm finalidades específicas e é importante reconhecer o carnaval como uma força, como uma manifestação cultural, sobretudo por uma manifestação cultural de origem da comunidade negra, e que nessa região especificamente ela passa e tem passado historicamente por um processo de apagamento. Então, quando a gente fala do investimento no carnaval, e o Davis trouxe já o conceito da cadeia produtiva, é a gente entender que nós não estamos investindo só em um dia, no desfile, mas a gente está investindo num processo que ele percorre o ano todo, ações sociais, que pela mão dessas entidades elas vão alcançar ações que o poder público mesmo não alcança, impactando na questão, seja da segurança pública, do esporte lazer, da saúde e da educação. Hoje, o trabalho que ocorre nas nossas entidades ele é formador de cidadão. Então,
O investimento no carnaval, e eu já disse isso aqui nessa casa, num outro momento, fazendo a defesa, né? A gente costuma dizer que quando a gente tem uma religião e a religião do outro é diversa, a gente chama aquela religião de crença. E para a questão da cultura, né? Todas as culturas, na sua maioria, são reconhecidas. As manifestações tradicionalistas, as manifestações aqui germânicas, né? Então é importante a gente também reconhecer o carnaval como um patrimônio dessa cidade, que já estava aqui antes da sua fundação e que não passe a ser visto como uma manifestação do outro, mas um produto nosso aqui valioso. Vou pedir para o pessoal colocar umas fotos aqui para nós. Tu falaste, né, de uma manifestação anterior à emancipação da cidade de Novo Hamburgo, e a gente tem a Cruzeiro do Sul com 101 anos de história. Essa foto aqui é dos 95 anos, da sessão solene dos 95 anos, que aconteceu aqui nessa casa. O Davis, acho que era do conselho. Eu era vice-presidente na época. Vice-presidente. E imagino que estava lendo ali a ata de fundação da Cruzeiro. Pode colocar outra para nós. E essa aqui do presidente, né? Então, o presidente Jailson, com alguns dos baluartes da escola, muitos, né, que já não estão mais aqui conosco. Uma escola que completou 101 anos, né? Novo Hamburgo ainda está um pouquinho longe do 100, mas que carrega, né, a história do povo negro de Novo Hamburgo, muita história. Queria que vocês falassem, né, sobre esse reconhecimento da Cruzeiro enquanto patrimônio material de Novo Hamburgo, o que isso significou na época e significa hoje ainda para a escola. Jailson, fica à vontade. Acredito que é um marco, né? É um sonho, é uma realização que passa pelas mãos de muitas pessoas que nos antecederam, né? Nós estamos nessa fase da história, mas é uma história, como a gente vê, passou por muitas pessoas, e eu entendo que foi uma conquista muito importante para posicionar o Cruzeiro nesse espaço que é dela de direito, enquanto um patrimônio que de fato acompanhou toda a formação dessa cidade e nas mãos dessas pessoas que construíram essa cidade. Então, acho que a gente teve ali naquele momento a oportunidade de homenagear em vida parte dessas pessoas, né, que contribuíram com essa história. E eu acho que o grande legado, né, que a gente deixa é de ter essa integração entre os nossos baluartes, a nossa velha guarda com essa juventude, né? O Israel, o Cassinho, o Davis, esse pessoal que chega contribuindo e trazendo muita visão, muita experiência para dentro dessa entidade que faz ela se rejuvenescer nessas mãos agora, né? Então acho que esse foi um momento muito especial diante de outros tantos aí que virão. Bom, vou falar um pouquinho agora, né? Dei a palavra para o Jailson porque ele foi presidente antes de mim, né? E eu sou muito grato aí ao trabalho que nós desenvolvemos juntos também lá dentro do Cruzeiro e que ainda a gente desenvolve, né? Porque eu acho que o cargo ele é um estado, né? É um momento que a gente está ali, mas a gente nunca deixou de olhar para o Cruzeiro, né? Por tudo que ele representa e olhar essa foto e olhar tudo, né? Tudo que significa essa sociedade com mais de 100 anos. É gratificante, né? E eu hoje estar à frente dela, talvez no início eu ainda não tinha a real grandeza do que é estar à frente, mas aos poucos a coisa vai se agigantando, né? E a gente começa a entender o nosso papel, né? E a nossa missão ali como líder dentro de uma comunidade, como líder dentro de um clube social negro, né? E a nossa responsabilidade em preservar essa história do povo negro. E isso é um ponto de extrema importância que a gente também está buscando esse resgate. A Cruzeiro ela foi uma sociedade fundada aí por 6 amigos, né? Que se reuniram acerca de um time de futebol no até então bairro África, que é o bairro Guarani. Então a origem do Cruzeiro não é onde hoje é a sede, que é o bairro Primavera, mas é no bairro Guarani. Então a gente
entender essa história, né, e todo o papel que ela tem dentro do Vale dos Sinos, né, dentro dessa construção, e hoje está à frente desse, né, o primeiro clube social fundado por negros. Ele tem um peso significativo, e essa história ela precisa ser, vou falar assim, contada e ecoada, né, para o próprio Vale dos Sinos, para o Estado, né? A gente precisa, de fato, posicionar isso, né? Inclusive, falando um pouco dessa questão, né, é uma das entidades ligadas ao Carnaval mais antigas, né? Talvez aí a mais antiga do país, né? A gente está falando aí, a Portela comemorou o centenário e junto com a Cruzeiro, né? Sim. Então, a gente entender esse papel e essa importância, né? Acho que isso é de extrema relevância. Zé, eu queria que tu falasse um pouco, a gente viu algumas avaliações em relação ao Carnaval de Porto Alegre, né, do qual tu participa como gestor, que também foi um carnaval que esse ano retomou a sua grandeza, né, que teve alguns anos também de baixa, teve as questões da pandemia. O que fortaleceu o Carnaval de Porto Alegre e impacta nas cidades da região? Bom, a pandemia ela só sacramentou um período muito ruim que o Carnaval de Porto Alegre vinha vivendo, né? Ele já vinha em uma baixa grandiosa. E logo após a pandemia, o fôlego, a vontade, a saudade da festa, a vontade de lutar pelo aquilo parece que reacendeu muito mais nas pessoas, e a gente teve um fator positivo dos dois lados, de um poder público que entendeu a importância de apoiar, de fomentar aquele projeto, e também de escolas de samba que entenderam a importância de lutar pelo aquilo que elas acreditavam. E o resultado foi esse que a gente teve esse ano. A gente teve a maior estrutura dos últimos anos do Porto Seco, com o maior número de pessoas naquele lugar, com o maior número de desfilantes, né, e com as escolas fazendo belos desfiles, né. A importância de fortalecer o Carnaval de Porto Alegre, a importância do Carnaval de Porto Alegre fortalecendo do interior, é o que a gente teve no resultado. As duas campeãs do Carnaval de Porto Alegre, elas não são de Porto Alegre, né? Isso fortalece as escolas de samba que vinham sofrendo um certo preconceito até das escolas de samba de Porto Alegre, né? E também fomenta para que cada vez mais as escolas do interior, assim como o Protegidos que desfila lá, assim como outras tantas que já desfilaram, Guajuviras, Coab Santa Rita, enfim, Vila Isabel, outras escolas da região se fortalecem e modificam o seu modo de fazer carnaval para que também estejam naquele lugar, para que também possam ser campeãs e para que também usufruam daquele espaço que não é só de Porto Alegre, é de todo mundo, né? E como trazer, porque Porto Alegre vem há alguns anos investindo nos blocos, né, carnavalescos. Tu vê que tem uma interação desses públicos, são públicos diversos, como é que tu vês isso, esse carnaval, né, lá da Cidade Baixa, da Orla, com o carnaval do Porto Seco? São dois carnavais totalmente distintos, né? Não deveria ser, mas é. São dois carnavais que recebem fomentos diferentes, visões diferentes, né? Foliões diferentes, até alguns se intercalam e se apoiam, mas é a minoria, né? Então são dois carnavais totalmente diferentes. Nós gostaríamos, inclusive, que aquele carnaval acontecesse no Porto Seco, porque ele é o complexo cultural do Porto Seco, do carnaval, e talvez se nós uníssemos essas forças, a gente conseguiria, de repente, com mais facilidade, concluir a nossa pista definitiva, fazer com que aquele complexo funcione o ano inteiro para todas as culturas e não só para o carnaval. Mas confesso que nessa ligação do carnaval de blocos com o carnaval das escolas de samba, me parece um sonho bem distante, assim. Não há nenhuma vontade de que isso aconteça de ambas as partes. Bom, eu vou falar para vocês, enquanto porto-alegrense, né, eu acompanhei um pouco das discussões na época da construção do Porto Seco, e me parecia algo inviável que se criasse um circuito ali, né? A gente espera que, com o passar do tempo, as pessoas entendam que ali também é Porto Alegre e que é um lugar que é acessível a todos, né? Que não se pode pensar só na região central da cidade. Ontem mesmo surgiram umas fotos que criou muita esperança em todo mundo, que é do prefeito Melo conhecendo
a Sapucaí, ele foi até o Rio de Janeiro, conheceu o processo da Sapucaí, como era, dando a entender que em breve a gente vai ter pelo menos uma tendência que alguma coisa se faça no Porto Seco. Então foi uma esperança que a gente teve a partir dessa foto de ontem, que nem os carnavalescos sabiam. E pode ser que em breve aconteça, né? Eu estava olhando uma entrevista do nosso coordenador Juarez ontem e do engenheiro responsável pela avenida dizendo que é possível que em 9 a 10 meses se construa um complexo, né? Com investimento suficiente para isso. Quem sabe ano que vem a gente já não desfile na pista definitiva. Como agora trazendo para a nossa realidade aqui, algumas pessoas defendem que o desfile deveria ser na Avenida Pedro Adams Filho. Qual a opinião de vocês? Não acredito que nessa questão de estrutura não teria uma estrutura também para realizar os desfiles lá, né? Como foi feito em acho que 2020 ou alguns anos anteriores ali na Pedro Adams. Eu acho que eu vou só fazer ainda uma contribuição em relação ao espaço, né, do Porto Seco. Eu acho que ele é um espaço importante ao qual que consegue comportar a grandiosidade das escolas de samba, com barracão, com infraestrutura, com logística. Mas é importante a gente também pensar para aquele contexto em que isso foi pensado de desacoplar a comunidade negra da região central, porque esse complexo cultural ele só se tornou complexo para a comunidade negra, que se desvinculou, ao qual as outras manifestações, inclusive a tradicionalistas, permaneceram no mesmo lugar. Então, isso que o Israel traz de maneira empolgante para nós é de pensarmos uma infraestrutura capaz de absorver outras manifestações culturais como a tradicionalista, e que ali seja daí um espaço de todos, e não algo que a gente entenda uma segregação, né? E em relação a essa outra questão aqui de Novo Hamburgo, sobre os nossos espaços, né? A avenida, a pista de eventos, ela também comporta, em termos de estrutura, ali um aspecto muito melhor do que a Pedro Adams, que traz uma questão muito mais nostálgica dos velhos carnavais. Sim. Que poderia, talvez hoje, como Novo Hamburgo já ganhou, a Hamburgo Velho Folia, talvez ali ter algo comemorativo, simbólico, que como não... Uma descida da Borges, né? Como se fosse uma descida da Borges. Isso, um ensaio técnico, nada que tenha a finalidade de desfile, mas que traz essa memória aí pra gente. Quer complementar? Complementando a colocação do Jailson, eu compacto da mesma ideia. Eu acho que a pista de eventos hoje ela traz, né, uma estrutura adequada, diferente da Pedro Adams, né? Até a questão de calçamento, né, uma questão urbana que hoje ali existe na praça, ela não comportaria um desfile com alegorias ou, né, uma coisa mais elaborada, ela dificulta um pouco. Então, por isso que eu acho que nesse sentido a pista, sim, ela acaba abraçando isso e atendendo, né, a gente. Claro que existem outros espaços na cidade que têm potencial também, mas eu acho que isso não vem ao caso nesse momento, mas acho que a pista hoje ela é um lugar que atende. Bom, no ano passado, final do ano passado, essa casa aprovou a abertura de crédito especial, um repasse de 150 mil para as nossas duas escolas aqui, né, a Protegidos e a Cruzeiro, também um valor para uma entidade tradicionalista. E no que esse recurso vai auxiliar as entidades, ele é para a melhoria da infraestrutura, isso das quadras. Isso, na verdade, hoje a gente tem uma demanda, né? A gente tem a necessidade de melhoria na nossa infraestrutura, até para a gente conseguir ter o atendimento nos projetos que a gente desenvolve ao longo do ano, né? Então, a gente precisa ter uma sala, um ambiente de ensino, né, uma sala que fosse multiuso, um espaço para abrigo de troféus e todo o acervo que a gente ainda tem, né? Muita coisa a gente acabou perdendo, né? Porque quando no Cruzeiro tinha o casarão, aquele casarão acabou praticamente caindo, né? Então muito material ele se perdeu, né? As pessoas acabavam, cada uma levou para suas casas, então a gente acabou perdendo bastante coisa. Então o nosso objetivo é criar esse espaço para a gente ter um ambiente que a gente consiga estar trazendo de volta esse acervo,
né, que a gente futuramente consiga desenvolver um espaço que ele funcione como um memorial, né, onde a gente consiga estar trazendo a história não só da Sociedade Cruzeiro do Sul, mas também do povo negro no Vale dos Sinos, né? Eu acho que isso também é de extrema importância. Bom, para a gente finalizar, a gente sempre escuto que o carnaval começa na semana seguinte, né? Terminou o carnaval, como é que estão os planos para 2025? Eles estão se olhando. Não sei se pode abrir ainda. Mas queria que vocês falassem um pouquinho dos planos da Cruzeiro para 2025 e para o carnaval aqui de Novo Hamburgo. Bom, eu vou falar assim que esse pão já está no forno, né? O carnaval de 2025 ele já está em desenvolvimento, né? A gente vai vir com um tema, vou falar assim, muito forte, muito impactante e justamente aquela questão que a gente vem trabalhando aqui da representatividade, né, do povo negro aqui no Vale dos Sinos. E a gente, inclusive, está desenvolvendo um evento que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais também, em março, para a gente anunciar o tema. E aí está desenvolvendo um calendário ao longo do ano também para a gente estar fazendo esse trabalho. Jailson, como é que está a tua atuação no carnaval? Continua na Bambas para o próximo? Segue aqui em alguma escola? Minha participação no carnaval é de um apaixonado, assim, né? Como eu posso, hoje, dentro da minha rotina, tento estar presente. Já não consigo mais estar da forma que estava, mas fico muito feliz de ver pessoas como os guris ocupando esses espaços, né? E não só no Novo Hamburgo, mas a gente tem visto uma série de jovens dirigentes aí comprando algumas boas brigas, né? De reposicionamento, da valorização da nossa manifestação cultural, então me sinto muito hoje representado. Tenho uma felicidade, eu acho que valeu eu deixar aqui registrado, né, que ao longo dessa caminhada como compositor, eu tive a felicidade de fazer samba já para o Cruzeiro, aqui para Protegidos, para o Marujos, aqui na cidade. Tive a oportunidade de fazer o samba, né, de Novo Hamburgo, e hoje nós vemos São Leopoldo sendo premiada com uma história da própria cidade, campeã lá no acesso em Porto Alegre. Então, o meu processo criativo ele passa por disputas de samba enredo dentro das escolas e que o ano que vem possa nos trazer uma felicidade tão grande quanto foi ver o nosso samba esse ano aclamado em Porto Alegre aí, da forma com que foi. Com as notas, inclusive. Tá certo. Israel, continua lá no Carnaval de Porto Alegre, continua aqui em Novo Hamburgo, como é que vai ser? Bom, no Cruzeiro eu continuo para 2025. Porto Alegre a gente ainda está num processo de acabar este carnaval, né? A gente tem premiações agora, mas acredito que sim. Eu acho que de alguma forma a gente sempre continua, que é o que o Jailson está falando, né? A gente é apaixonado por estar ali. Então acho que uma das coisas principais de que qualquer carnavalesco que tenha carnaval no coração e amor por alguma entidade ou por algum segmento, ele não precisa de convite. Ele precisa estar, ele precisa mostrar esse interesse, né? Porque às vezes tu tem vontade de ser porta-estandarte, eu nem sei, né? Tu precisa me dizer para que a gente desenvolva, para que a gente te encaminhe para um lugar onde tu possa aprender. Então acho que a manifestação do próprio folião, daquilo que faz bem ele fazer, é importante para que as pessoas façam o que o carnaval traz, que é felicidade. Se tu não está feliz no carnaval, tu tá errado, tá fazendo alguma coisa errada, né? Então no Carnaval de Porto Alegre com certeza vou continuar de alguma forma, né? Não sei se na coordenação, na direção de eventos, mas vou continuar com certeza. E é o que eu deixo para todas as pessoas que nos assistem. Procurem os lugares onde vocês se sentam bem, falem o que vocês gostariam de fazer e sejam felizes. É para isso que o Carnaval existe. Tá certo, muito obrigada, agradeço a participação de vocês e queria dizer que eu fui muito feliz nos últimos 2 anos desfilando pela Cruzeiro. Obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu o presidente da Sociedade Cruzeiro do Sul, Davis da Silva, o diretor de Carnaval Israel Ávila e o produtor e compositor Jailson Barbosa, para falar sobre o Carnaval de Novo Hamburgo e o trabalho desenvolvido pela Sociedade Cruzeiro do Sul. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania ou sustentabilidade. Até lá!